Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos do sistema imune, a sofisticada força de defesa do nosso corpo. É uma rede super complexa e fascinante, que trabalha o tempo todo, em silêncio, para nos manter saudáveis num mundo que está cheio de invasores invisíveis. Para começar, vamos pensar numa situação de altíssimo risco. Uma picada de cobra peçonhenta. O veneno pode agir em questão de minutos e a sobrevivência depende de uma reação de defesa que tem que ser, assim, incrivelmente rápida e precisa. Como é que o corpo consegue lutar contra uma coisa tão letal? Essa pergunta nos leva direto para o centro do nosso assunto. Então, para a gente entender bem, o sistema imune funciona como se fosse um exército interno muito bem organizado. A missão principal dele é identificar os inimigos, que a gente chama de antígenos, e mobilizar as tropas de elite, os anticorpos, para acabar com eles. Ele é esse guardião silencioso que a gente vai analisar hoje. Mas olha só, essa força de defesa não age de um jeito só. Ela tem duas estratégias principais, bem diferentes uma da outra, que são a imunidade ativa e a passiva. Vamos dar uma olhada em como cada uma funciona. O interessante aqui é justamente o contraste entre as duas. Na imunização ativa, que é o que acontece quando a gente toma uma vacina, o nosso próprio corpo é que é estimulado a fabricar os anticorpos. Ele aprende a se defender e cria uma memória que dura muito tempo. Já na imunização passiva, não. A pessoa recebe os anticorpos já prontos, de fora. A ação é imediata, o que é ótimo, mas a proteção é só temporária, porque o corpo não aprendeu a produzir aquela defesa. E agora a gente volta para a nossa pergunta do começo sobre a picada de cobra. A solução para isso é um exemplo perfeito de imunidade passiva, o soro antiofídico. Numa emergência dessas, não dá tempo de esperar o corpo criar uma defesa. É preciso uma ação de fora, com anticorpos prontos para agir na hora. O processo para criar esse soro é sinceramente impressionante. Primeiro, a peçonha é extraída da cobra. Depois, uma dose bem pequena, que não vai matar um animal, é injetada num cavalo. Aí, o sistema imune do cavalo entra em ação e produz anticorpos em massa contra aquele veneno. Por fim, o sangue do cavalo é coletado e purificado, resultando nesse soro super concentrado de anticorpos, pronto para ser usado em humanos. E aqui está o ponto-chave da questão. O soro salva vidas, com certeza, porque ele dá uma defesa imediata. Mas, como fica bem claro, essa proteção é passageira. Depois de um tempo, aqueles anticorpos que vieram de fora são eliminados do nosso corpo. E não fica para trás nenhuma célula de memória para garantir uma proteção no futuro contra o mesmo veneno. Bom, até agora a gente viu o sistema imune como um protetor quase perfeito. Mas, e se essa força de defesa tão poderosa cometer um erro? Vamos explorar agora um lado mais sombrio, quando o guardião se vira contra quem ele deveria proteger. Essa pergunta nos leva direto para o conceito de doenças autoimunes. É o que acontece quando o sistema de reconhecimento falha e, de forma trágica, começa a enxergar as nossas próprias células como se fossem invasoras. Aí ele lança um ataque contra o próprio corpo. É uma desregulação do sistema com consequências bem sérias. E os alvos desse ataque podem ser bem variados. Na esclerose múltipla, o ataque é contra a bainha de mielina, que é a capa que protege os neurônios, o que atrapalha toda a comunicação do sistema nervoso. Na doença celíaca, a reação é contra o glúten, e isso faz com que o sistema imune ataque o revestimento do intestino, o que dificulta a absorção de nutrientes. Já na doença de Crohn, a inflamação pode aparecer em qualquer lugar do sistema digestivo. O padrão é sempre o mesmo, o sistema imune atacando o próprio corpo. Agora, vamos analisar o problema oposto. O que acontece quando o sistema imune não é superativo, mas sim o contrário, quando ele está enfraquecido, com falhas, e não consegue mais montar uma defesa que funcione contra as ameaças de fora. O exemplo mais conhecido disso é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Nesse caso, o vírus HIV ataca justamente as células do sistema imune, como os linfócitos T CD4+. Ao fazer isso, ele destrói a capacidade do corpo de se defender até mesmo de infecções que, em outra situação, seriam bem simples de combater. Diante de falhas tão graves assim, seja por atacar demais ou por não atacar o suficiente, a medicina desenvolveu uma intervenção, digamos, drástica. A ideia é basicamente dar um reset completo em todo o sistema de produção de defesas do corpo. Esse procedimento é o transplante de medula óssea. A gente pode pensar na medula óssea como a fábrica do nosso corpo, o lugar onde nascem todas as células do sangue e do sistema imune. Então, o que o transplante faz é substituir uma fábrica com defeito por uma nova e saudável, dando a chance para o corpo reiniciar a produção e criar um sistema imune novinho e funcional. E a gente termina com essa reflexão.
O sistema imune é o nosso protetor mais importante, um guardião incansável. Ao mesmo tempo, o poder dele é tão grande que, quando ele sai de controle, pode se tornar a nossa maior ameaça interna. É um guardião vital, sem dúvida, mas que funciona como uma poderosa espada de 2 gumes.